Olá, sexto ano, bom dia! Bem-vindo a mais essa semana aqui de aulas, de videoaulas no YouTube. Pessoal, como toda boa segunda-feira, eu venho trazer para vocês então as nossas aulas de segunda, que é uma aula de redação, uma aula de ciências e uma aula de inglês. Seguindo essa mesma ordem, a primeira aula de redação com a Miss Cristiane, a segunda aula de ciências com a Miss Val e a terceira aula de inglês com o Mr. Stephanie. Guarde as suas dúvidas para que você possa conversar com os professores nas lives que acontecem durante toda a semana. Uma primeira aula às 8h20 e a segunda aula às 9 horas, segundo um calendário já à disposição de vocês. Ok? Pessoal, fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós temos eventos aí extracurriculares para trazer entretenimento e aprendizagem para vocês. Nós temos ao longo dessa semana 2 dias aí de jogos online, né? Onde nós fazemos uma live com os professores, onde é possível você participar junto conosco. Então fique atento aí às nossas redes sociais que nós estaremos postando lá. Eu estou deixando para vocês também, aqui na descrição desse vídeo, tá? Os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam. Para caso que você tenha que voltar, você possa clicar e ser direcionado imediatamente para essa parte do vídeo. No mais, pessoal, gostaria de desejar a vocês uma ótima aula e uma boa segunda-feira. Até amanhã. Fiquem com Deus. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, segunda-feira, nós temos aí uma aula de redação. Seguimos aí o nosso horário, né, oficial de aulas. Hoje nós estaremos dando seguimento a um conteúdo que nós iniciamos na semana passada, que é o uso do dicionário. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aí, né, o conceito de dicionário, para que serve um dicionário, como uma palavra é apresentada em um dicionário, como que é feita essa leitura, essa interpretação, né, dos verbetes de uma palavra no dicionário. Então, eu estarei mostrando aí para vocês algumas características aí do dicionário, como que deve ser feito aí, né, a utilização do mesmo, tá bom? Vamos seguir aí. Então, eu acho que, né, todo mundo já viu, já pegou, já teve acesso, tem em casa um dicionário impresso. Por mais que nós, né, atualmente utilizamos muito aí a internet, o mundo virtual, o dicionário impresso ele ainda é muito utilizado. Então, né, o que é um dicionário? O dicionário é o quê? Uma compilação, de vocábulos, ou seja, vários vocábulos, várias palavras, expressões, e elas são distribuídas em ordem alfabética, né, né, definidos por algumas vezes por indicações gramaticais, etimológicas, fonéticas. Nós até estudamos aí fonemas, né, que está relacionado aí ao som, né? E qual que é o objetivo aí, né? É esclarecer aí o significado que essa palavra tem, a origem, né, que ela vem. Quando se fala etimológica, está relacionada à origem, de onde que essa palavra vem. Então, muitos dicionários têm também essa etimologia. De onde é que vem essa palavra? Ela é de origem o quê? Ela é de origem francesa, ela é de origem de língua inglesa, ela é de origem africana, ela é de origem indígena. Então, isso aí é a etimologia. E indicação gramatical é a classe gramatical. É um substantivo, é um adjetivo, é um verbo, é uma conjunção. Então, né, está dentro aí das classes gramaticais. E a questão da fonética são os sons, né, os fonemas. Então, o dicionário, ele tem, né, essa distribuição, né, é um compilado, né, ou seja, né, uma junção de várias palavras ou expressões que estão em ordem
alfabética. E aí, no segundo parágrafo aí, tem assim, ó, para ser mais fácil procurar as palavras, elas estão organizadas por ordem alfabética. A disciplina que se ocupa do estudo dos dicionários, existe uma disciplina, tá, meninos, que estuda, que contribui, né, para os dicionários. Essa disciplina, ela se chama lexicografia. Então, a disciplina que estuda o dicionário chama lexicografia. Então, ela estuda, né, como que o dicionário tem que aparecer, como que ele deve ser utilizado, se ele vai ser reformulado. Tem os gramáticos, as pessoas que elaboram os dicionários, mas tem um estudo desses dicionários, tá bom? Então, é a lexicografia. Interessante, né, o nome? Porque léxico vem de significado, né? E grafia, né? Lexicografia, o estudo, né, dos significados aí. Então, para que serve um dicionário? Então, tem numa biblioteca, em casa, livraria, enfim, em vários lugares, nós encontramos vários tipos de livros. E vários deles servem para ser consultados quando temos dúvidas sobre uma palavra ou quando queremos obter algum tipo de informação. Então, estou com dúvida com relação à escrita de uma determinada palavra, eu vou lá e pesquiso no dicionário. Estou com dúvida do significado dessa palavra, eu quero achar um sinônimo, ou seja, uma palavra parecida com ela, estou elaborando um texto, e aí eu repeti algumas vezes aquela mesma palavra. Preciso de outra para que no meu texto não fique repetitivo. Vou lá no dicionário e pesquiso lá, né? Eu olho a palavra que eu repeti várias vezes no meu texto e procuro ela, e assim eu vou encontrar sinônimos, palavras aí que tenham significados, né, próximos, parecidos. Então, o dicionário também te auxilia nisso, né? É um livro muito completo. Então, aí tem um exemplo. Você já ouviu a palavra eutanásia e não sabe o que ela significa? Pode consultar um dicionário. Mas se sabe o que ela significa e quer ter mais informações sobre esse assunto, pode recorrer a uma enciclopédia, que seria o quê? Um livro mais aprofundado com relação ao estudo, ao conteúdo, né? O que a palavra em si quer dizer. Mas se você já sabe o significado e quer saber como diz palavras sinônimos ou parecidas, você pode recorrer ao dicionário. Ou, se quiser aprofundar sobre o assunto, a uma enciclopédia, que aí, né, o foco é maior. Então, por exemplo, quero saber o significado de girassol. Aí você vai lá no dicionário e olha, é uma flor e tal. Mas aí, se você quer saber mais a fundo sobre a palavra girassol, você quer saber a origem dela, de onde que vem os girassóis, o nome científico, como é cultivado, aí você recorre a uma enciclopédia. Mas o dicionário, né, ele tá aí para te dar o significado da palavra. Seguindo aí, coloquei aí para vocês umas imagens aí de alguns dicionários aí, né? Nós temos aí o Mini Aurélio, e depois tem esse verdinho aí, dicionário de língua portuguesa, que é bem famoso. Ele é vendido assim, em várias dessas banquinhas de revista, de jornal que tem pela cidade, aparece esse dicionário. E tem, né, o Mini Aurélio, né? Acho que é o dicionário mais famoso que nós temos aqui no Brasil, é o Aurélio, tá? Então, são duas imagens aí para ilustrar aí. Esse aqui está revisado conforme acordo ortográfico, que nós temos em vigência o nosso acordo ortográfico, que são aquela junção e aquela unificação, né, de regras gramaticais entre os países que têm como língua principal a língua portuguesa. Seguindo, eu coloquei para vocês uma imagem. Essa imagem aí é do Mini Oasis, que também é um dicionário bastante famoso e importante que nós temos. Então, aí, só para vocês entenderem aí algumas siglas, algumas informações que às vezes você vai procurar aí no dicionário e fica sem saber, né? Fica confuso. Então, o primeiro aí, né?
a palavra em si, né? Nesse dicionário aí, nesse dicionário as sílabas estão dadas por pontos, então já vem aí, né, a separação silábica. A palavra em questão aí é a palavra jardineira. Depois nós temos esse S ponto, F ponto, de classe de palavras, né, que é o que? Jardineira é um substantivo feminino. E aí, né, nós temos aí o número 1, o número 2, de número da acepção, ou seja, cada número desse aí é diferente da palavra ou dos diferentes significados que a palavra tem. Então, no caso aí, jardineira, né, nós temos aí mulher que cuida de jardim, significado 1. Significado 2, recipiente alongado, para o cultivo de plantas ornamentais ou flores. Terceiro, ônibus aberto com bancos paralelos. 4, prato composto de diversos legumes picados, geralmente acompanhados de carne. 5, modelo de roupa com peitilo costurado à cintura e calças. Então, são significados a mais que a palavra jardineira tem. Então, essas abreviações que aparecem, aqui tem aí o substantivo feminino, e depois tem a numeração, né, que faz referência aos diferentes significados das palavras. E aí no cantinho aí tem aí abreviações. Para economizar espaços, os dicionários usam muitas abreviações. Veja algumas utilizadas no trecho ao lado. Então tem SF, substantivo feminino. Depois, SM. O SM tá aqui, ó, no jardineiro, né? Quem cuida de jardins, que é substantivo masculino. VTD, verbo transitivo direto, que é conteúdo que vocês estudam lá no 7º ano, 7º pro 8º. INT, intransitivo. B, significa a palavra que é usada no Brasil. GR pontos, geralmente. US, usado. PL, plural, né, que pode indicar apenas o final da palavra. Então, são algumas abreviações que apareceram aí nessa imagem, tá? Então, é uma ilustração aí para vocês, quando pegarem, tiver o dicionário aí em mãos, não ficarem um pouco confuso, né, com relação a essa organização, né, do significado aí da palavra. E, meninos, como atividade, né, relacionada a esse conteúdo, é essa listinha aqui, ó, de exercícios, tá? Vou botar aqui a gramática, mas não é gramática, não. Então, aí nós temos aí, exercício sobre o uso do dicionário. Número 1, complete as palavras de cada grupo em ordem alfabética. Então, você vai completar aqui. Ai, professor, mas esse exercício parece ser tão bobinho, exercício de criança. Não, não é exercício de criancinha. Não é, né? Não tire isso em mente. Por quê? Porque quando o alfabeto, você memoriza o alfabeto, você aprende o alfabeto. As palavras, elas estão dentro de um contexto geral, elas se iniciam por uma letra que é seguida aí que vocês vão seguir aí a ordem alfabética, mas quando elas estão em conjunto assim, você tem que raciocinar um pouquinho mais para colocar elas em ordem alfabética, tá? Número 2. Em cada grupo de palavras, há uma que não está corretamente colocada na ordem alfabética. Faça um X na correta. Então, você vai marcar aqui qual que é a correta. 3. Escreva V para verdadeiro ou F para falso. No dicionário, então você vai precisar aí do dicionário. Disfarce vem depois de distraído, você vai colocar se é verdadeiro ou falso. Pastel vem depois de pássaro. Grade vem depois de grande. Pedreiro vem depois de pedra. Então, você vai utilizar o dicionário para ver quem vem, né, na ordem que é colocada. Vai colocar verdadeiro ou falso. 4. Observe o significado da palavra planta. Depois, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui nós temos a primeira coluna e aqui nós temos a segunda coluna. Então, você vai observar aqui o significado. Então, o prego entrou na planta do meu pé. Então, você vai procurar aqui qual desses significados faz referência a esse planta aqui. Joana rega a planta todo dia. A planta da casa foi feita pelo engenheiro.
o homem planta a árvore no quintal e a menina planta-se na porta esperando o namorado. Então aqui é a mesma palavra, só que ela aparece aí com significados diferentes. Aí você vai estar marcando aqui na segunda coluna. 4. Observe o significado da palavra bater e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então é o mesmo exercício do número, é o mesmo exercício aqui do anterior, aqui do número 4. Aqui é 5, gente, eu coloquei errado. Deixa eu só consertar aqui. Pronto. O 5 é a mesma coisa do número 4, só que muda a palavra, que é a palavra planta, né? E aqui é a palavra bater. Então, A, Frederico bateu as botas. B, de manhã o menino batia o queixo. C, o sol bate nesta sala. D, a mulher bateu toda roupa. Então, você vai relacionar aqui com esses significados. E na número 3, ou na número 6, observe, manga, né? Do Malayala, manga, SF, nós falamos agora, 1, né? O fruto da mangueira, 2, né? Botânica, mangueira. Qual a diferença de sentido que há entre a manga 1 e a manga 2? Então, aqui nós temos manga 1, fruto da mangueira, e 2 aqui, né? Esse bote mangueiro. Então, quero que vocês pesquisem aí, descubram o que é esse bote, tá? E por que tem essa diferenciação entre um e outro. B, a origem da palavra é a mesma. Você vai pesquisar aí e colocar aí se a origem dessa palavra é a mesma, tá? É o que eu pedi aí para vocês fazerem aí no exercício de número 6, tá bom? Então, essa foi a nossa lista de exercícios. Meninos, então essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos aí um pouquinho sobre o uso do dicionário, mostrei para vocês os exercícios que estão disponíveis lá no Google Classroom. Uma ótima semana para vocês, um abraço aí para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, sexto ano, nós vamos terminar o capítulo, se eu não me engano, 6. Deixa eu só conferir aqui se é o 6 mesmo, pra gente, que é o finalzinho do capítulo 5, desculpa, é o capítulo 5, que a gente vai continuar lá na página 39, estudando o assunto crosta terrestre e o solo, onde nós vamos falar sobre a formação do solo, certo? Então, nós interagimos, né, com o solo desde o tempo, né, muito antigo, né? O livro de vocês traz uma linha do tempo lá com os primeiros registros, primeiros estudos sobre o solo, né? Então, os primeiros estudos lá do solo foram encontrados na China e datam em torno de 4.000 anos atrás, né? Depois a gente tem um marco, né, onde um estudioso grego chamado Hipócrates, ele comparava a função do solo com o estômago dos animais. Depois nós tivemos o estudo de um francês que afirmava que o solo fornecia nutrientes aos vegetais. Depois nós tivemos um naturalista alemão que afirmou que as plantas, né, dependiam do solo, do clima e da altitude para desenvolver. E por último nós temos, né, um pesquisador russo que afirmava, né, que o solo era formado em camadas que sucediam na direção vertical e após serem formadas a partir de uma rocha mãe. Então, nós temos esses estudos ao longo da história aí do nosso planeta, né, da evolução do nosso planeta. Então, hoje, né, nós já sabemos que as rochas, né, se estão presentes na crosta e o solo, eles se formam a partir dessas rochas, certo? A partir da fragmentação, nós vamos ter a formação do solo.
Então, o solo é a camada mais superficial, mais externa da crosta e é composto por sais minerais dissolvidos, né, seres vivos e rochas em decomposição. Além disso, meninos, nós também podemos afirmar que o solo ele é composto basicamente de rochas fragmentadas, matéria orgânica, seres vivos, minerais, água e ar, certo? Então, nós temos essa camada, né, mais superficial da crosta terrestre. Então, o solo, né, ele é a parte mais superficial e fina. Ele trata-se de um complexo composto de mineral, matéria orgânica e gases. É fundamental, né, para a vida de todos os seres vivos do planeta, né? Ele resulta da ação conjunta de agentes externos, como a chuva, o vento, umidade, né? São enriquecidos com matéria orgânica, restos de animais e plantas, tá? Que vai formar o humus. Aí nós temos a evolução do solo, né? O solo ele se forma a partir de uma rocha, que vai chamar de rocha-mãe. Depois ele passa a ser um solo jovem, porque com a ação de micro-organismos, com a ação do intemperismo, ele vai tendo desgaste e vai tendo a formação desse solo. Aí ele começa a ter a ajuda da matéria orgânica, que vai surgir nesse solo jovem, até que esse solo ele vai aumentando a sua camada, até ele se tornar um solo maduro, né? Então, nesse solo maduro, eu vou ter a rocha, né, lá mais profundo do solo, e eu vou ter mais na superfície uma camada rica em humus. Por que vai ser uma camada rica em humus? Porque eu vou ter ação de micro-organismo, do ar, né, da água. Então, nós temos essa participação aí, né, de outros seres na composição desse solo. Aqui novamente, né, eu tenho um solo lá primitivo com a rocha, né, então com a chuva, o vento e os líquens, né, que são organismos vivos aí, vai fazendo a ação do intemperismo, né, vai sofrendo a ação de temperatura, né, a ação da água, do vento, dos seres vivos, e aí ele vai, né, as partículas vai se soltando e vai formando esse solo. Aí depois eu tenho o solo jovem, né, a rocha, a camada rochosa, ela já diminuiu, o solo ele já aumentou, e aí eu vou ter a formação dos primeiros arbustos. E um solo maduro, ele tem uma camada de rocha já bem pequena, uma camada de solo bem maior, certo? Aqui a mesma, peguei 3 imagens, tá? Para mostrar para vocês a evolução. Então, eu tenho lá um leito rochoso, ele vai começar a degradar, certo? Aí, quando ele começa a desintegração, aí ele vai ter na ação lá, eu vou ter a matéria, continuo com o leito rochoso, aí eu vou ter a matéria-prima, e essa matéria-prima vai ter já a matéria orgânica lá em cima, que vai modificando esse solo. Então, essa matéria orgânica, ela vai ajudar, ela vai facilitar na desintegração dessa rocha. Na 3, eu tenho a formação de horizontes, o solo, ele é dividido em horizontes, tá? Então, eu tenho o leito rochoso, a matéria-prima, o horizonte C e o horizonte A. Né? Lá em cima, no horizonte A, eu tenho humus e fragmentos de minerais e matéria orgânica. Na matéria orgânica, né, no solo 4, né, na figurinha 4, eu já tenho um solo desenvolvido e com a sustentação já bem densa de vegetais. E aí ele já está dividido em 3 horizontes, né? O horizonte A, B e C. O horizonte A é a camada mais superficial, onde eu tenho a matéria orgânica, né, e onde as plantas estão inseridas. Eu vou ter o horizonte B, que é o que tem lá a matéria-prima, que vai se degradando, e eu tenho o horizonte C, que é onde fica o leito rochoso. Então, a formação do solo, meninos, né, esse solo, à medida que o tempo vai passando, né, ele vai acrescentando ao solo jovem restos de plantas e animais mortos.
que é só matéria orgânica. Então, com isso, tem a ação de micro-organismo, fora a ação da chuva, do vento, né? Vai provocando lá uma erosão, né? Vai alterando as composições desse solo, e aí vão se misturando, e aí ele vai sofrendo diversas transformações até se transformar num solo maduro, tá? Então, os componentes do solo, né? Nós temos o componente sólido, que são os minerais e a matéria orgânica. Aí nós temos também o ar e a água, que vai preencher os espaços existentes entre as partículas dos componentes sólidos, tais como, nesses espaços, eles são chamados de poros. Então, nós temos micro-organismos aí que ajudam demais no desenvolvimento desse solo. E esse solo, gente, ele vai ser dividido, ele vai ter a presença de alguns elementos, né? A areia, que vai ser originada da alteração de rochas que contém quartzo, e elas vão deixar, né, grandes espaços vazios entre si, vai deixar grandes poros, que vai facilitar a circulação de água e de ar. Aí nós temos nesse solo também a argila, que ela é a alteração do feldspalto, né, e outros minerais que compõem algumas rochas, e ela vai ser formada por grãozinhos bem menores que a areia. Então, esses grãozinhos, eles vão ligar uns aos outros, dificultando a circulação de ar e de água. E nós temos, por último, humo ou humus, né, que é formado pela decomposição de matéria orgânica. Ela contém sais minerais e é resultantes da decomposição. Então, eu tenho o perfil do solo, eu vou ter uma rocha-mãe. Então, ele tem lá o horizonte A, B e C. Em cima lá do horizonte A, eu tenho a ação da matéria orgânica, que são as folhas, as fezes dos animais, né? Vou ter a ação lá de micro-organismos. Quando a gente estudou cadeia alimentar, nós vimos que quem ajuda nessa matéria orgânica são os fungos e os decompositores, tá? No horizonte A, eu continuo com a ação da matéria orgânica e inorgânica, que aí eu tenho a água é matéria inorgânica. No horizonte B, eu tenho a zona de acumulação. E no C, eu vou ter, né, os materiais provenientes da rocha-mãe. Então, ela vai vertical, ela vai vendo acontecendo essa degradação da rocha-mãe para cima. E aí eu vou passar para vocês a atividade do livro, da página 45 e 46, tá? Na página 45, sugiro que vocês façam a leitura, né, da página 40 até a 44 e destaque algumas informações lá. Na página 45, eu tenho uma atividade, a número 1, com letra A e B, que ela vai perguntar sobre a produção de uma escultura lá. Na 2, ele te dá uma amostra 1 e a amostra 2 para você falar sobre as conclusões que vocês chegaram a partir de um experimento. Então, é importante ler principalmente as páginas 40, 41 e 42. Na 46, né, ele vem lá com mais 3 exercícios. Então, vocês têm no total 5 atividades para poder fazer, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Sixth grade, how are you? Today we're gonna have a different exercise, okay? But related to the last class. Então vamos lá. Hoje nosso exercício ele é relacionado com o da aula passada, de gramática, certo? Que nós começamos a trabalhar com o plural dos substantivos. Então a gente viu que algumas terminações específicas requerem um plural específico, uma forma de plural específico, que diferencia totalmente do português, certo? Então a gente tem que analisar muito bem essas questões. Tivemos exercício, Mr. deu uma explicada como é que ia acontecer tudo, e agora eu vou explicar como é que vai ser o exercício dessa aula de segunda-feira, ok? Presta bastante atenção aí. Basicamente, o exercício de vocês é uma prévia do que vocês viram aí nessa foto no início,
alright? Então, vocês vão ter que completar o plural de outros substantivos, não somente os substantivos que vocês viram na aula passada, porque são infinitos, certo? E tem uma parte 2 onde vocês vão ter que criar frases, mas eu vou explicar tudo certinho. Alright, para a gente começar, plural of nouns, então as terminações que nós temos para o nosso plural em inglês são as, es, ies and ves, ok? Então são terminações diferentes para substantivos diferentes. O que eu tenho que olhar? O finalzinho dele, se ele termina com consoante, vogal e consoante, se ele termina com F, ou EF, ou se ele termina com, por exemplo, SH, CH, alright? O, X. Então eu tenho que analisar esses poréns para eu colocar certinho. Vamos lá então. Eu trouxe aqui 2 substantivos para vocês. Primeiro, street e bridge. Pensa aí rapidinho o que é street. Vocês já ouviram falar nessa palavra, não já? É uma palavra bem comum. Então, street significa rua. Rua, eu consigo ter o plural dessa palavra? Sim, alright. E bridge. Bridge já não é tão conhecido assim como street, não é tão comum. Porém, bridge significa ponte, ok? E também conseguimos ter o plural dessa palavra? Vamos analisar? Como é que eu coloco o plural de straight? Simplesmente acrescentando um S no final. Então, viram? Streets. Ok? Rua, ruas. Streets. Alright. Lembra que a gente sempre tem que alongar o som quando a gente pronuncia 2 vogais iguais e juntas, ok? Então não é strat, é streets. E bridge ficariam bridges. Bridges, alright? Então aqui a gente já tem a letrinha E no final, vamos acrescentar o S somente. Bridges. Alright, eu tenho o plural dessas 2 palavras aqui então, certo? Lembrando que não é só porque tem S que é plural, lembra que em inglês é diferente, eu expliquei isso na aula passada. Coloquei lá, assim como no meu exercício número 1, o plural de todos aqueles substantivos, agora eu vou fazer a número 2. A minha número 2 vai pedir para eu colocar as minhas frases, mais especificamente criar 5 frases no singular form e 5 frases no plural form. Vamos analisar como é que a gente vai montar essas frases no singular e no plural. Primeiro, this is a vai ser sempre o início da minha frase no singular, ok? Eu vou somente mudar o meu substantivo no final. E se é singular, meu substantivo tem que vir igual ele veio na primeira coluna, não o que eu tive que fazer, porque eu tive que pegar do singular e passar para o plural. E a plural form, essa é a estrutura inicial. These are, ok? E aí eu vou colocar o meu substantivo no plural aqui. Então é a parte que vocês completaram, a segunda coluna. Vamos analisar então. A palavra this significa esse ou essa. E a palavra these significa esses, ok? Ou o plural, essas. Esses ou essas. Então, singular and plural. Ok, beleza. Entendi essa parte. Sempre eu vou ter que colocar o is acompanhado do this nesse caso? Sim, porque o is ele é o meu verbo to be correspondente ao singular. E o are é o meu verbo to be correspondente ao plural. Então, o verbo to be não significa ser ou estar, assim como a gente já começou a ver. Então, this is, esse é ou essa é. E aqui nós temos these are, esses são ou essas são. E não se preocupem, porque em inglês a gente não vai distinguir o gênero, ok? Então, tanto o esses, que seria o masculino, quanto o essas, o feminino, todos eles são representados por these, ok? Então, para mim, não importa se é masculino ou feminino. É these, é uma palavra só. Então, coloquei minha primeira estrutura. Eita, mas aqui tem um A, e ele não aparece aqui. O A, ele é o quantitativo, que só tem um, ok? Ele dá um complemento para minha frase. Então, eu vou montar uma frase para vocês terem uma ideia de como seria.
Como eu disse, eu tenho que repetir essa primeira parte. Então, this is a... Eu sempre tenho que repetir essa primeira parte. E aí, o a, como significa ele é um artigo indefinido, agora eu vou pegar um substantivo que eu tenho no singular. This is a street. Então ficou, essa é uma rua, ok? E agora não vai aparecer aqui pra mim. Por quê? Porque eu já não preciso identificar que é um, ok? Quando eu tenho plural, eu sei que é 2 ou mais. Então eu posso colocar só no geral, no genérico ali, eu vou falar, por exemplo, vamos criar uma frase com bridge. Repito. These, ok, are bridges. Bridges. Então aqui nós temos, essas são pontes. Eu não preciso especificar, mas se eu quiser especificar, assim como eu tenho a depois do verbo to be, eu posso colocar quantidade de substantivos. Se é 2, 3, 4, aí eu vou escrever o número por extenso, ok? Mas é basicamente isso que vocês vão ter que fazer na Number 2. E esse exercício vai estar para vocês disponível lá no Google Classroom, ok? Não é somente esse início de foto, porque não deu para pegar todos os exercícios, ok? Nessa foto inicial do vídeo. Então entra lá no Google Classroom, vocês têm sempre o prazo de 1 semana para fazer esse exercício, essa atividade. Super tranquila, porque a gente já começou a ver da outra aula, na aula passada, ok? Então é basicamente isso. A número 1, vocês vão colocar o plural dos substantivos, prestando atenção na regra que eu passei no vídeo da aula passada, e depois criar 5 frases no singular e 5 frases no plural. Pega como base, lembrando. This is a sempre vai ter que ter na minha frase do singular e these are sempre vai ter que ter na minha frase do plural. Bye bye guys, see you next.